Bom, boa tarde. Meu nome é Rafael. Eu trabalho atualmente como engenheiro de software no mercado Bitcoin. A propósito, estamos contratando. Quem quiser bater um papo, depois a gente bate um papo numa boa. Né? Importante. Falar um pouquinho de fazer teste de integração usando o Docker e configurando as coisas com fixtures do PyTest. Tá? Bom, definir um pouquinho o que é o escopo e não escopo dessa conversa aqui, só para manter uma linha assim. Falar um pouquinho a parte de realmente PyTest, as fixtures dele, como funciona. Acredito que bastante gente deve ter familiaridade, mas ainda assim é legal. Um pouquinho de Docker como estrutura ali de um Dockerfile também, um pouquinho do Docker Compose e as listas de testes para gerar esses cenários e usar serviços de verdade containerizados, né? E o que é o não escopo dessa apresentação? Bom, configurar algum CI qualquer, né? Falar de ferramenta de CI, qual é melhor, assim, porque isso pouco importa para essa conversa, assim, se é Jenkins, se é Travis, se vai usar o GitLab CI, Bitbucket CI, o que quiser. A ideia é, assim, por experiência, esse modelo aqui dá para rodar tanto na máquina do desenvolvedor quanto no servidor de integração contínua. A gente botou para rodar assim, algo nessa linha. E também, a gente não vai discutir muito largamente o que é teste unitário e o que é teste de integração. O ponto é que a gente tem que ter teste na aplicação, né? Mas a parte de sexo dos anjos em relação a unidade vaza camada ou não, assim, tipo, isso deixa para outro dia. E ainda seguindo nessa linha assim, só para a gente ter um alinhamento, né? Coloquei um glossário para a gente falar assim, ó, nessa apresentação, teste unitário é teste que não vaza, tá? Só para resumir, assim, então tem mock naquela camada, não persiste no banco de dados, não fala com o servidor com serviço externo, não fala com nada. Tem mock nas pontas ali, o Magic Mock mesmo, faz seus acertos collids e tudo certo. Teste de integração, teste automatizado também, mas que ele vai de fato interagir com serviços reais. Tá? Só no contexto dessa palestra, tá? Se alguém tiver outra opinião sobre teste unitário, tudo bem. Bom, PyTest, não sei se vocês conhecem aí, tem familiaridade, é uma ferramenta para rodar testes, né? Como o próprio nome sugere. Então, é bem fácil de utilizar, a gente utiliza fixtures para definir ali o setup e teardown, né? Configurar o ambiente mesmo que a gente fez de teste. E aí que vem, o que é a parte dele ser fácil de usar? Aqui a gente tem uma estrutura de arquivos, tá? Um tree. E quando eu rodo o meu comando PyTest com algum diretório ou não, o programa do PyTest ele vai varrer sua árvore de diretórios abaixo do caminho que você passou e procurar por arquivos que estejam num determinado padrão. A princípio ele vai buscar os testes em arquivos com prefixo teste e também tem esses dois arquivos muito legais aqui no meio, confitest, onde você, como o nome sugere, pode fazer configurações para seus testes. Quando ele começa a varrer esses diretórios, ele passa por todos os arquivos, acha também dentro dos arquivos funções, né, ou métodos ou classes que também comecem com teste e registra tudo isso internamente como, olha, esses são os testes que eu tenho para executar. E então começa a executar esses testes na sequência que ele define, né? Os testes a gente não tem aí controle a princípio em relação a isso. O uso das fixtures. Bom, para definir uma fixture, uma configuração do PyTest, você precisa importar o PyTest e colocar o decorator PyTest fixture. Ponto. O método que vem implementado logo em seguida, o nome do método é o próprio nome da fixture que você vai usar. E nele você implementa o que quiser. Quiser criar registro no banco de dados, quiser, sei lá, provisionar serviços externos complexos, assim, a complexidade que está na sua mão, assim. E a forma de uso dessas fixtures
ela é simplesmente, dentro no seu teste, você recebe um parâmetro nomeado com o mesmo nome desta fixture definida. Primeiro, eu não preciso fazer import desta função aqui, desse método que eu defini, PyEC 2018, naquele arquivo, onde está meu teste. Isso pode ter arquivos totalmente diferentes e como antes de rodar os testes, o PyTest ele faz uma varredura de diretórios para identificar que são testes, ele também faz a mesma, nessa varredura identifica quais são as fixtures que tem disponíveis nos seus diretórios ou em extensões que você já tem instalado. Então, como tudo isso é carregado, registrado no PyTest, e quando ele vai executar os testes, então ele diz, legal, aquele teste precisa dessa fixture, vou entregar essa fixture para ele. E o que eu vou entregar a fixture? Eu vou simplesmente, já que esse teste está me pedindo para usar isso, vou executar primeiro esse código aqui, e simplesmente o retorno que tem desse callable vai ser entregue ali como argumento, como parâmetro daquele método. Dúvidas até aqui? Se quiser perguntar, tá, gente? Beleza. Um ponto interessante que tem o parâmetro que as fixtures recebem, tem esses dois, um parâmetro de escopo e um outro de uso automático. Qual que é o grande barato aqui? Poxa, está errado ali, falta um. Tem 3 escopos que você pode definir, de seção, módulo ou função. No exemplo anterior não tem nada definido porque, por padrão, o escopo de uma fixture já é de função. Ou seja, para cada teste que pedir aquela fixture, esse bloco de código vai ser inteiramente executado para pegar o retorno e passar para o teste. Quando eu defino um escopo diferente, no caso, o escopo de seção, por exemplo, é o escopo do começo, primeira vez que foi executado, até o final da execução de toda a minha suíte. Seção do PyTest, a execução de todos os códigos que estão naquela suíte, ou naquele diretório que você passou especificamente. Escopo de módulo, ela vai ficar disponível, essa fixture, a mesma execução, né? Porque o que é isso? Ele vai da mesma forma. O primeiro teste que pedir para usar essa fixture, ela vai ser processada, pega o retorno que estiver daqui, entrega para o primeiro. Se é na sessão, isso vai ficar salvo, esse resultado no PyTest, ele vai sempre entregar aquele mesmo resultado para todos os próximos testes que pedirem aquela fixture. No caso de módulo, o mesmo se aplica, só que para casos de teste que estejam no mesmo arquivo Python. Tá? E o escopo de função, que você pode passar explicitamente, mas se não definir também já é o padrão. Particularmente, não consegui pensar num uso de uma fixture de escopo de módulo só. Eu sempre uso só seção ou função, porque não sei. E um outro ponto, outro parâmetro que você tem na definição de fixture é se ela deve ser carregada automaticamente. Nesse caso, o PyTest já vai executar essa fixture antes de chamar algum caso de teste, mesmo que o caso de teste não tenha na sua definição que quer receber aquela fixture. Isso é muito útil, por exemplo, se você quer definir já uma conexão com o banco de dados e deixar a mesma conexão para todo o seu ambiente, e não quer em todo o teste ficar recebendo, eu recebo aqui meu DB Connection, algo parecido, simplesmente, definir, isso está, e coloquei global para os testes de alguma forma que acho justo. Alguma dúvida nesse ponto? Beleza. Bom, questão de teardown. Como aqui a gente não tem os métodos explicitamente, né, um setup e teardown de um teste, como eu teria no unit test, algumas outras ferramentas que a gente vai lá e define isso bem explicitamente, o PyTest ele dá
duas sintaxes para a gente tratar a questão de teardown. Uma é, na minha fixture, eu posso já receber uma outra fixture request, que é uma fixture interna do PyTest, referente à cadeia de execuções dos testes. Enfim, tenho aqui qualquer código de setup que eu faria, e aí defino um callable, tá? Chamei de teardown para ficar bonitinho, tá o código lá, e simplesmente eu coloco um add finalizer indicando este callable aqui. Que isso quer dizer que o próprio mecanismo de controle das requisições para cada caso de teste do PyTest, ele vai se encarregar de falar, oh, beleza, essa fixture foi executada, mas ela deixou alguma coisa aqui no meio, agora eu vou chamar esse callable que ele me disse que era para chamar. A outra forma é usar um decorator de useFixture, que aí fica uma coisa mais pythônica, por assim dizer, né? No sentido de que você define a sua fixture, faz todo o seu setup e o ponto que você quer interagir com os testes, devolver o que vai ser executado por ele, coloca em um use. E aí, o próprio mecanismo também do Python, né, de controle dos Paranauê do use, ele vai, quando acabar de rodar, ele retoma a execução desse ponto onde parou, e aqui para baixo você coloca o que é o seu teardown. Beleza? Bom, isso foi o PyTest, assim, só um panorama rápido. O Docker. Bom, Docker é legal, tá na moda, né? E para que serve assim? Tem essas coisas aí de as vantagens, né, que todo mundo sempre coloca, sempre fala, assim, virtualização em nível de processo, você tendo simplesmente lá o executável do Docker, você baixa o Docker Community Edition lá do site deles, tranquilo, você já consegue rodar qualquer coisa que esteja disponível no Docker Hub ou suas próprias imagens também assim, né? Nesse isolamento em nível de processos, que você não precisa ter aquele seu guest OS, uma coisa mais burocrática da virtualização. Você ganha também portabilidade, interoperabilidade, mas aí o principal, a parte de isolamento. Pelo menos que eu acho principal. Um caso até bacana, né? Que é sempre aquilo MySQL. MySQL, você vai mudar de versão, é sempre um parto. Principalmente se a aplicação está meio amarrada com a versão atual. Ou você não consegue manter duas versões de MySQL muito trivialmente na sua máquina rodando. Então com Docker pelo menos você pode estar, agora eu quero rodar o Docker, um container de MySQL 5.6, agora do 5.7, agora do 8, porque curiosamente depois do 5.7 vem o 8 na conta do pessoal do MySQL. Né? Então, e a questão é, cara, tem muita coisa pronta assim. Bem isso, próprio bancos de dados em geral, serviços da AWS que você queira simular localmente, assim, uma infinidade não, mas milhares de coisas que você pode achar no Docker Hub, agora Docker Store, que eles estão também remodelando ali. E aqui uma estrutura básica, então, de como, sem minha questão, né? Legal, tem um monte de coisa para usar, pronto, mas como é que eu vou criar minhas coisas? Um Dockerfile, um arquivo para você criar suas imagens. Então, tem algumas instruções obrigatórias, começar com um from, terminar com um CMD ou um entry point, e no meio você coloca tudo que você tem que fazer. From, você define uma imagem base que já exista, seja como essa que vem do Docker Hub ou de algum outro repositório privado que você tenha, seja AWS, Google Cloud ou local mesmo. Coloca aqui uma sequência de instruções que você quer, né, que sejam executadas na definição dessa imagem. E no final, o comando que vai ser executado. Vai ser executado assim que o container for inicializado.
Uma coisa muito legal de Docker, que até vai, por exemplo, vai dar para ver, essas instruções aqui todas na sua máquina, quando você faz um build, elas ficam num cache. Então, vamos supor que o que muda aqui, você roda a primeira vez, beleza. Vem dessa imagem de Ubuntu 2018 aqui. Essa imagem existe local? Não existe. Vou baixar no repositório. Legal. Roda essa instrução de apt update. Tem que rodar sempre, porque a imagem está lá já há um tempo, né? E instala a configuração das coisas. Legal, terminei aqui executando um SL, né? Bonitinho. A questão, se eu adiciono um novo comando aqui, ou simplesmente mudo o outro comando, no meu próximo build, esses passos aqui, eu não preciso mais ver, baixar, recompilar a parte da qualquer imagem. Eu não preciso fazer um novo apt-get update e install do SL, porque isso tudo já está no cache e essas instruções não foram alteradas. Assim. Quando ele acha a primeira instrução alterada no Dockerfile, aí sim ele descarta tudo que tem para baixo e vai refazer todos os processos. E aí é legal, trazendo para o mundo Python, você vai rodar a sua aplicação dentro de um container Docker. É interessante você colocar, por exemplo, o seu pip install antes, mais no começo possível desse seu arquivo, né? Porque senão, algumas configurações são meio chatas de fazer, né? Nossa internet às vezes não ajuda. Para todo build que você vai fazer, tiver que repassar toda a parte de instalar todos os requirements, é algo que você não mudou, simplesmente. Isso é bastante chato, assim, então é uma dica legal, assim, é uma coisa que a gente percebe lá nas primeiras vezes que vai usar, assim, quando faz, né, quando só copia tudo primeiro e manda instalar os requirements, fica meio complicado. E, enfim, do lado no shell, comum, ok, Docker build, uma tag dizendo SL, meu editor atual. Isso vai dizer para ele, bom, leia meu Dockerfile, execute-o, por favor, ponto a ponto, e no final eu vou ter uma imagem já disponível no meu ambiente local, chamada SL, o nome que eu passei aqui, na tag, e aí eu já posso usar um Docker Run SL, da mesma forma que eu mandaria Docker Run Hello World, Ubuntu, qualquer outra imagem que eu tenho, tá? Compose é um projeto que veio depois lá, tem umas instruções todas também de como instalar no próprio site do Docker. Era uma estrutura de YAML, uma forma de você gerenciar, organizar seus containers e até uma questão de dependência entre eles, né? Nesse exemplo aqui mesmo, que sempre eu tirei do próprio site deles, tá? Docker Compose. Nada demais. Quando eu defino meus serviços, um serviço chamado DB, dentro desse contexto aqui, que ele vai usar a imagem Postgres. Quando eu não passo uma tag, ele busca latest por padrão, o Docker, você do Docker, não do Docker Compose, que o Compose é só a estrutura mesmo aqui de organização. E o outro serviço, web, que ele vai fazer um build ponto, a mesma coisa que a gente tinha ali, um docker build ponto. Então, executar esse comando assim que inicializar ele. E aqui ele só faz um detalhe de relacionar um volume daquele container com arquivos que a gente tem do lado de cá. Tá? Expõe a porta 8000, no caso, aliás, faz uma instrução de portas do Docker, você fazer bind de uma porta do seu sistema operacional para uma porta que está exposta no container. E a questão de relação entre os containers, né, que o Docker Compose traz, que é muito bacana, esse depends on DB. Então, quando eu chego aqui e falo, legal, Docker Compose up web, eu não preciso me preocupar em falar, levanta também o cara de banco de dados, porque já tem instrução ali. Vai pegar, legal, depende de DB,
DB depende de, Postgres não tem, vou baixar, vou configurar, tudo. É bem, fica uma mão na roda bem interessante, assim. E é isso. A parte de overview e tudo mais. Vamos aí. A gente tem uma arquitetura do demo aqui, que é o seguinte. Uma coisa que eu estava pensando, que eu tenho muita dificuldade de achar, são às vezes exemplos que são mais fáceis de traduzir para o mundo real. De ver exemplos de teste, ver exemplos das coisas, e a gente vê exemplos de teste tipo isso aqui, né? Verifica se 1 mais 1 é igual a 2. Tá, deu certo. Grande coisa, assim, né? Porque sempre olho para isso e penso, meu Deus, como é que eu uso uma aplicação de verdade, sabe? As coisas. Então, pensei num cenário aqui, é uma aplicação simples, tá? Com uma arquitetura um pouco complexa para ficar um pouco mais perto da realidade, mas ela, no fim, a funcionalidade é bem idiota. Tá? É simplesmente cadastrar um usuário via uma API, sem nenhuma validação. Tá? Mas, no fluxo marrom, parte de escrita, quando eu faço um post para essa API, ela é uma API de promessa, só vai me devolver um status accepted 202, falar beleza, e vai disparar uma tarefa assíncrona via o message queue aqui, o broker RabbitMQ, que vai chamar lá vai colocar na fila, tem um outro processo, né, de worker que está na fila, vai pegar aquilo, processar, e o processamento é simplesmente escrever no banco, escrever numa tabela simples. O GET, por sua vez, vai lá, baixa no servidor, ele lê direto no mesmo banco. Mesmo banco, mesmos credenciais, uma tabela só, sim. De verdade, ideia de código bem simples, assim, mas só uma estrutura que parece um pouquinho mais com o nosso dia a dia de complexidade de arquitetura. E o demo? Bom, oi? Não é verdade. Tá bom. Bom. Não tão bom. Foi. Melhor não mexer. Se não mexer for não digitar também complica. Bom. Aplicação Flask, tá em GitHub público, depois deixa o link. Parou. Então, beleza. O código que importa está aqui dentro do sample. Foi. Eita, armadilha. Beleza. Bom, de estrutura simples do próprio Flask, tá? Só tem aqui um app com app factor e tudo mais, umas views simples aqui, um arquivo chamado tasks, que é onde está definido lá a task do Celery, e o modelo. Então, mudar de tela também dá ruim. Ok. Tentar não mudar muito de tela, então. Bom, como eu disse, tá dando para ler todo mundo aí? Tranquilo? Estrutura do modelo bem simples, tá? Só 3 campos aí, string, um ID incremental e um datetime. Isso aqui é uma gambiarra que eu coloquei para o teste unitário que eu fiz. Tá? A gente chega lá. Bom, de view. Tem aqui uma class-based view com o método get, que simplesmente vai lá, busca por um UID que ele recebeu direto, se não tem é 404, se tem, uma representação simples também em JSON. E um método push um pouco mais complicado, né, com um tratamento aqui para bad request invejável, né, assim, de tão complexo que está. E, enfim,
verifica, tem esses dois parâmetros, se não tiver, 400. Se tiver tudo certo, ele vai chamar aqui, né, um apply async com celery, passa nesses 3 campos e só para um detalhe aqui para o teste, também eu coloquei um countdown de 5 segundos, que o que isso quer dizer? Eu vou mandar a task para o celery, isso vai direto para o meu broker, RabbitMQ. O Rabbit não sabe fazer controle de quando que uma task vai ser executada. Isso tudo é o Celery que faz parte dos planos. O Celery vai lá, consome essa mensagem da fila, só que não entrega para o meu código interpretar. Ele espera dar aquele tempo ali de 5 segundos para aí sim entregar para o meu código. E é muito legal, porque a aplicação é totalmente ignorante disso, em relação a essa estrutura, né? O Celery cuida tudo. Isso é muito útil principalmente para retry, tá? Em caso de falha. Você tem alguma tarefa que está executando lá, tipo, vou chamar um serviço externo, não consegui, faz um retry, mas vai que está meio cheio, faz um retry daqui 10 segundos. Sabe? Você não precisa controlar isso no seu código. E o mais importante, caso o processo Celery seja terminado sem um sig kill, né? Se ele tiver um graceful kill, ele devolve a mensagem para a fila. Ela está no controle do Celery. E a task. A task também tão complexa quanto todo o resto. Né? Está aí a questão do salvar no banco. Onde a coisa começa a ficar interessante? Bom, primeiro, tá um makefile aqui. Particularmente eu gosto de usar makefiles, tá, para esconder algumas coisas. Claro. Ok. Rodei meus testes unitários. Teste unitário, naquela definição que a gente colocou lá no começo, é teste que está com o mock na ponta. Tudo muito rápido, tudo muito lindo. Né? Bacana. Tem até um cover aqui, porque é chique, 96%. Né? Assim, eu tenho 6 testes que tem uma cobertura incrível de todo o código que está aqui. Para a estrutura dos testes, vamos lá um pouquinho. Eu falei do PyTest e fixtures. Primeiro, eu tenho o arquivo conftest logo no diretório testes, que ele me define aqui, para o escopo de sessão e auto-use-true, uma app do Flask. Só porque, como eu estou usando um app factory, eu preciso fazer um create app em algum momento. Porque aí no resto da minha aplicação eu consigo trabalhar numa boa, fazendo um from Flask import current app. E ok, eu uso esse proxy do current app, não me interessa quem definiu, só preciso que seja definida. Então, tá aí até um uso de um cara com auto-use no escopo de sessão. Definir a aplicação logo no começo. Ok. Os testes unitários. Bom, tem uma feature definida aqui dentro desse próprio arquivo de teste que instancia um objeto ali do meu modelo, do user, com alguns dados aqui, para eu poder usar num assert ali embaixo. Aquela gambiarra que eu fiz no módulo em questão é simplesmente porque, como no teste unitário eu não tenho persistência nem nada, ele estava comparando 2 objetos diferentes que ainda estavam numa área nem suja da sessão, que nem existia a sessão, né? Os objetos são transientes ainda na SQL Alchemy, então ele não casava os dois, né? Então eu só sobrescrevi ali o dunder equals para poder fazer a comparação deles no teste. Tá? E aí o teste cobre até algumas coisas boas, né? Ó, busca um cara que não existe e tudo mais, etc, etc, etc. Tá? Eu garanto que eu estou chamando o Celery, passando aquele countdown também, tá? Regra de negócio até que bem definida aqui. Para a parte de integração. Antes. Docker. Cadê? Dockerfile. A imagem base, uma imagem com Python atual, como disse o Cássio ontem, né, na Python legado. As instalações, né, update aí, tudo mais.
jogo um requirements lá para dentro, instalo as coisas requirements, e a partir daqui, bom, copio o código, jogo para dentro do container. Tem aqui um outro detalhe, eu passei aqui um docker config, só porque essa aplicação ela está lendo as suas endpoints, configurações, já tem que conectar, a partir de um arquivo ini. Então, eu jogo esse arquivo ini dentro do container, nesse diretório aqui, etc, PASC 2018 e tudo mais. Falo, ó, quando inicializar, você vai chamar esse cara aqui, shell, tá? O que esse cara faz? Esse cara só deu um CD para o Python Path e deu um Python Manage Run Server. Tá, aplicação muito trivial. O worker, exatamente igual. Tá? E aqui a execução do celery. E é a parte que realmente é legal. Eu tenho um terceiro Dockerfile aqui, então, que é um cara de protest, de CI, que ele faz a diferença em relação da aplicação. Ele instala um requirements dev, que vai ter algumas coisas a mais, aqui um PyTest e tal, e no entry point dele de CI, tenho só dois detalhes que questões de concorrência, quando a gente inicializa tudo ao mesmo tempo, eu espero o banco de dados estar disponível, e aí PyTest, teste integration. Tem vou começar a rodar aqui, ó. E um compose, que quais são os serviços relacionados aqui? A gente tem um container de API, que é o nosso servidor HTTP, um container de worker, um banco de dados, esse pulo, um RabbitMQ na estrutura e também um Redis. Eu tenho aqui um cara integration que ele vai usar a imagem de CI e fala, cara, essa imagem depende desses outros caras aqui todos, tá? Essa rede. Um detalhe legal que tem aqui no Docker Compose é que é muito fácil para você também definir aqui essa estrutura dizendo, olha, você vai estar dentro dessa rede e usando esse eles aqui, tá? api.docker, mysql.docker, rabbit.docker. Nessa execução, o que a gente... O arquivo de configuração. Aqui ele simplesmente passa as strings, né, cara? Seu rabbit está aqui, rabbit.docker, porque dentro da estrutura de gerenciamento de redes e aliases do Docker, ele vai conseguir conectar com aquele container. Seu result backend está aqui no redis.docker e seu banco está aqui no mysql.docker. Eu tenho um segundo arquivo conftest dentro dos testes de integração, que é aqui onde a coisa começa a ficar interessante. Eu tenho também um cara, escopo de sessão, para conectar com o banco de dados e tudo mais. Tá? Isso aqui é só um pouco de burocracia, porque a minha senha de conexão precisa de um database name, mas ele não existe ainda quando eu executo a primeira vez, então eu garanto a existência desse database name. Tá? Conecto também com o meu cara de Redis e eu tenho aqui uma fixture que tem um teardown de auto-use um truncate.db, que é simplesmente faço nada de setup, mas quando acabar de rodar o teste, para cada teste, cara, vai lá e dá truncate de todas as tabelas e também mata tudo que tem no Redis. Só para eu garantir que eu estou partindo sempre do mesmo ponto para cada caso de teste. E aqui a parte que de fato um pouco de configuração que interage com o banco de dados. Criar a instância de usuário, salvar outro usuário, salvar, tudo mais, e aglomeração dos dois. Na definição do teste, direto para o teste mais interessante aqui. Rodando. Vou voltar aqui então, que eu estava fazendo. O que está nesse meu makefile de integration? Ele faz Docker build da API
E aí segue as instruções lá, como já tinha rodado, está tudo em cache, tal. Ele faz Docker build de worker e um Docker build de CI. Depois disso, ele roda um Docker Compose App Integration. Como no Integration tem aquele Depends On, tá, tem um Depends On, ele sobe aqui, banco, worker, Rabbit, Redis, tudo mais, e no final vai executar o cara aqui de CI. Que, pela questão do demo, ele parou aí nesse teste e não rodou. Mas que a ideia dele é justamente, eu tenho os meus testes num container, que aí ele tem dependência de teste e tudo mais e tal, e outras duas versões da aplicação, os dois containers com a parte de API e parte de tarefas assíncronas nas séries worker, em outros dois containers distintos. E a partir do meu cara de onde estão os testes, eu faço, por exemplo, esse teste aqui, ó. Eu vou criar esse cara e quero garantir que ele vai ser persistido lá na tarefa do Celery. Meu post primeiro, né, passando esses dois dados aqui, Bruno Souza. Eu recebo, como está na definição da API, meu status code accepted. Tá? No teste unitário, eu verificava lá que, legal, meu apply async foi chamado com esses parâmetros. Aqui, eu já faço o quê? Eu pego o UID que eu recebi da resposta e já faço o get, na sequência. E ele me dá um 404. Um not found, porque na implementação a gente colocou aquele delay lá, aquele countdown de 5 segundos para ele começar a executar de verdade. E aí, um ponto que é a parte muito legal que o Celery tem. Coloquei, cara, me bloqueia esse processamento até que a execução tenha terminado. Se ele faz como? Eu estou usando aqui um Redis como um result back-end do Celery. Que o Celery, nos estados de execução das suas tarefas assíncronas, ele vai dizendo, olha, comecei, olha, terminei, olha, deu erro. Em algum lugar, se você quiser utilizar isso. Enfim, detalhes aqui à parte, só porque o Redis ele não coloca aquela chave enquanto a tarefa não vai para a execução, e eu tenho aquele delay de 5 segundos, né? Então eu fico aqui só esperando aparecer alguma coisa no Redis. E aí eu tenho um cara do Celery, esse async result, que eu passo um ID para ele, e nesse result.wait, ele simplesmente bloqueia a minha execução e fala assim, cara, eu estou esperando, fazendo pulling nesse meu result back-end, que pode ser um Redis, um SQLite, um Dynamo, um Cassandra, tem uns 10 back-ends lá na versão do Celery. E assim, eu não vou fazer nada enquanto aquele cara não chegar no estado final. Estado final de sucesso ou falha. Então, e aí, inclusive, se o estado final é falha, esse wait aqui já lança uma exceção. O que é muito legal para caso de inconsistência, assim, de coisa que você não pegou num teste unitário, assim, e pegou só aqui. Beleza, o resultado sendo sucesso, a gente volta para a nossa linha principal lá, onde ele vai lá e faz um novo get exatamente igual ao de cima, tá? Aqui. E aí sim ele tem uma resposta 200 desse get, e só verifica aqui que eu recebi de resposta da data de criação, que é colocada lá na definição do model, né? No meu default datetime TCNow, que ele tem uma diferença de pelo menos 5 segundos com a hora que eu fiz a requisição. Tá? Pelo menos porque a gente pode ter outras variáveis no meio do caminho. Então é isso, eu estourei o tempo e acabou. Perguntas? Um ponto importante só aqui então, não tem pergunta, isso daqui a gente usou, até que de verdade, principalmente essa parte de
de Async Result do Celery nas implementações no trabalho, assim, que era justamente eu tenho algo parecido como eu precisava persistir algo no banco de dados. Aliás, eu chegava a persistir algo no banco de dados, fazer uma série de alterações. E só que aí um ponto do processo ele tem que ser serializado. E aí eu passo por uma estrutura de semáforo para falar assim, legal, cada uma das muitas requisições chegando na API agora tem que ser serializadas daqui para frente. E te colocou para, em caso de falha de comunicação com o serviço do semáforo ou um timeout disso, fala assim, cara, desiste, sabe? Esquece. A gente dispara uma task para fazer o rollback de tudo isso. E aí, a questão assim, isso estava no meio de um código legado e também uma estrutura meio complicada, e isso aqui foi muito útil. Exatamente essa mesma ideia de estrutura. A gente pegar, olhar o Async Result e tudo mais, eu bloquear o meu processamento para aí sim seguir. E também usando o bom de usar serviços, containers, coisas de verdade, está em parte de banco de dados, assim, né? Acho que todo mundo que começa a fazer teste, vê o primeiro exemplo lá, fala, nossa, que legal, um SQLite em memória, vou usar. Né? Aí a gente começa, usa SQLite em memória, e depois de um tempo a gente percebe que uma série de validações ele não faz, não tem consistência que a gente tem em produção, e a gente começa a precisar aproximar mais nosso ambiente de teste do ambiente de produção. Então a ideia principal para mostrar é isso aqui. Um pouquinho complexa a arquitetura assim, para uma coisa simples, mas mais para tentar dar uma visão de algo que a gente tem mais no dia a dia do trabalho. É isso. Cara, mas uma pergunta, por que escolher o PyTest para fazer encher de fixtures se a gente pode usar, tipo, sei lá, um framework que tem domínio de linguagem? Tipo, sei lá, o Mamba, o Behave, frameworks de especificação em vez de usar PyTest, por exemplo? Mas só porque é o que a gente está fazendo no trabalho já. Né? Vi que dava para fazer, pensei, bom, parece legal falar que dá para fazer. Não teve assim uma grande pesquisa, assim, um grande motivo, assim, sabe, por trás. Só que o que já estava na mão ali, nas ferramentas que tinha, resolveu um problema naquela hora e falei, bom, isso aqui é estranho o suficiente para compartilhar com as pessoas. Beleza? Valeu então. Só dormindo.